ela que escolhe, né? É, Ela pode até gostar daquilo, que queria fazer, mas não é o brincar, né? Porque o brincar mesmo, né, é aquele brincar que a criança fica ali, né? E num espaço, num local em que ela fica à vontade. Se ela quiser ficar parada, ela fica. Se ela quiser ficar sem fazer nada, ela fica. E se ela quiser brincar, ela brinca, né? Aí começa a se resgatar a conexão da criança com o próprio desejo, né? Ela ia aprendendo a se construir também no fazer do brincar, né? Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está se fazendo também, né? E sempre que a criança está brincando, ela está também se construindo, né, os seus referenciais também, né? É muito comum a criança, que a Florisa citou, né, da criança, ela dramatizar situações, né, do relacionamento com os pais, do relacionamento familiar, né? E através desse brincar é que ela está muitas vezes vivenciando situações que precisavam de um espaço desse para ela poder elaborar, entender melhor, né? Entender melhor o que é ser pai, ser mãe, o que é ser filho dessas pessoas, né? Ser filha, né? Quando ela brinca ali, pega um objeto, transforma numa boneca, transforma na figura da mãe ou na figura do pai, né? Dos irmãos, né? E tem toda uma dramatização, né? Quase que um teatro, né? Que a criança constrói ali e ela vai dirigindo, né? Esse teatro, né? E, aliás, isso é que permite a gente fazer terapia com crianças, né? Atender as crianças em terapia. Porque a criança, ela não é que nem o adulto, né? O adulto chega, senta, né? Ou relaxa no divã e fala, né? A criança não faz isso, né? Ela quer brincar, né? Então, quando a gente está atendendo, a gente procura propiciar um espaço em que apareça esse brincar da criança, né? E a gente vai ficar muito atento, né? Às vezes até brincando junto, mas a gente está muito atento para entender, através desse brincar, o que ela está dizendo, né? O que ela está tentando dizer, né? O que ela está dizendo, né? Através dessa relação dela com o desejo de dizer alguma coisa, de fazer alguma coisa ali, né? Então é algo muito saudável e que a gente, inicialmente aqui, né, na live, estávamos lamentando, né? Como que diminuiu tanto o espaço do brincar livre, né? E, e é uma coisa para a gente pensar, né? não, é um foco bem importante mesmo, né? Que eu tento, assim, nessa maneira, né? Um espaçozinho que eu tenho, colocar ele realmente também ao ar livre, né? A gente já fez várias vezes piquenique, né? Vamos lá, então ele inventa, tal, subir na árvore, né? Então, eu acho isso assim, nossa, muito bom. É uma coisa saudável, né? Eu fico feliz quando eu consigo fazer isso e ele aceita e ele gosta, né? E aí eu acho que é isso que realmente falta, né? Para a gente vincular um espaço para deixar a criança livre e brincar de brincadeiras mesmo, inventar. Inventar, né? Acho que essa palavra é importante, né? A É, gente inventa, né? é, Inventar. É. Além de, claro, né, que a gente já comentou em algumas lives, em alguns momentos, sobre essa questão também, era live de pais e filhos, inclusive, dessa questão dos filhos passarem tempo com os pais, numa caminhada, num parque. Então, além da atividade, de brincar, de tudo, esse vínculo entre
pais também acaba fortalecendo, dependendo. Porque é muito diferente do mundo online, um videogame que você não tem. Às vezes eles colocam até fone de ouvido para não prestar atenção em nada ao redor e ficar focado só naquilo. Então, essas brincadeiras ao ar livre, com outras crianças, às vezes com os pais, acaba desenvolvendo muita sociabilidade, muita coisa, né, que altera ali, vai acabar alterando até a formação de personalidade da criança. É, eu também acho, nossa, concordo mesmo. E assim, olha só que assim, é uma coisa atrás da outra. Eles estavam, né, na lama, aí depois eu chamei, as outras mães chamaram, né, vamos tomar banho e tal. Aí eles falaram, não, vamos na piscina. Os três, né? Então os três, de repente, me caem dão uma lavada, né, antes, e depois caem na piscina e vão brincando de jogar um bichinho lá, um no outro. Então eles vão ficando felizes, né? E inventando novamente, né, outras brincadeiras, né? E assim, uma coisa que chamou atenção também, de repente eles estavam tão sujos que eles tiraram o short. Eu falei, nossa, que coisa, né? E o meu tem vergonha, né, de tirar a camiseta até para entrar na piscina e tirou a camiseta, né, tirou o short e ficaram lá, né, a gente olhando, né, para ter cuidado de pular, né, um em cima, né, de machucar. E a gente via eles lá, feliz, não estava nem na cabeça deles pensando que estavam sem nada, né, sem roupa. Para eles o importante era ficar jogando bichinho, pular. Então, que é o que antes eu fazia, né, quando criança, pular no rio, né? Às vezes pular assim, né? Então, uma coisa que me relembrou até na infância, e eu gostei de ver, assim, como a criança, se você deixar ela brinca mesmo. Acho que era isso. Florize, você tem netos também? Porque você falou. Tenho 6. Nossa, e como que é, assim, eles brincam juntos, os primos? Ou é todo Brincam. mundo, cada um no seu celular hoje em Não, dia? é assim, ó. É porque eu moro em Brasília e minha casa é grande e tem um quintal, né? Então, meus netos, os filhos da Graziella, na pandemia, eles foram lá para casa e ficaram 2 anos. E o quintal era a floresta da vovó Isa. Então, eles plantaram. Lá tem um pé de cacau que já está produzindo, que foi Samuel que plantou. Tem o pé de cacau que a Lorena plantou, que já está produzindo. E tem os 4 que moram em Salvador. Eles vieram também na pandemia e ficaram uns 3 meses na chácara, porque lá em casa não cabia. Que estava, além da família da minha filha, né, que é o marido e mais 2 filhos, tinha minhas irmãs que estavam lá, que foram para fazer uma cirurgia, e nós. Então, a casa ficou completa, a lotação. Então, meu filho com mais 4, eles eram 3 na época, ficaram na chácara, que aí era coisa. Nossa, como esses meninos brincavam. E tem as bicicletas que os filhos da Graziella que moram em apartamento, deixam lá em casa. Aí tem gira-gira, tem o triciclo, tem as bicicletas. Esses meninos montavam nisso aí e circulavam a casa, que dá para andar de bicicleta sem precisar de ir à rua. Quando a gente abria os portões, o portão eu ficava sentado na frente assim, da casa, olhando, né, por conta de carro, porque a rua também é bem sem movimento. E eles ficavam descendo, subindo, era muito bom. Então, eles brincam, né? Tem aqueles momentos que um pega para. Que é uma disputa, mas eles brincam, criavam. E eles têm muito brinquedo lá em casa. Então, assim, além de brincar, eles conviviam, né? Aí, agora já passou esse período que eles foram embora para casa de cada um.
mas nas férias vêm e se encontram lá em casa. Aí, geralmente, assim, um dia que ficam juntos, né? Porque as férias dos que moram na Bahia não coincide com os que moram em Brasília, porque as férias no Nordeste é em junho e aqui em Brasília é em julho, entendeu? Então, os que vêm para se encontrar com os primos e brincar, ficavam faltando uma semana de aula lá. Depois eles repunham lá com as turmas, com as professoras, mas já combinavam isso. Mas eles brincam e fica, é brincadeira assim livre, a gente deixa, dá papel, e agora com aquelas canetinhas que chama, eu nem sei como é que chama, porque eu sou avó, eu esqueci o nome, eu sou muito esquecida. E é um tal É o de Bob desenhar. Goods, Bob Goods. Isso, é isso aí. E aí já viu, né? É um sossego para as mães. Tiraram, eles largam a tela, a televisão e ficam pintando, desenhando com aquelas canetas, foi assim, um achado, né? E fora o que inventam também, né? Inventam as brincadeiras deles, aí vão fazer loja, fala que vai fazer, tem um supermercado, vai fazer compras, as meninas ficam brincando de dono de casa, os meninos vão fazer compra no supermercado, e aí eles ficam imitando a vida que vê os pais, né? É como eu falei que meus alunos faziam, toda criança gosta de imitar pai e mãe, né? Então, aí eu falo assim, Espera olha, só um pouquinho, filho. o que vocês fazem, as crianças reportam tudo na brincadeira. Então, é bom que vivam todos em paz mesmo, porque o que sai lá, o que aparece, o que apronta em casa, em escola aparece, na convivência com os amigos, eles colocam ali na representação. É fantástico. Então, é assim, bem legal. Bem bacana mesmo, sabe? A convivência da criança com. E são assim: o Samuel tem agora 12, o Bento fez 10, a Agnes e a Aurora são gêmeas, né? Fizeram tem 7, e Lorena fez 8. Então, e Tereza, tem a Tereza que fez 2 anos, mas a Tereza, tudo que os meninos maiores fazem, ela faz do jeito dela e faz questão de mostrar que ela também é capaz. Eu fico assim impressionada. O desenvolvimento dos pequenos em relação, junto com os grandes, né, não querem ficar para trás, eles vão, é uma escola, né? Eles vão reproduzindo o que os mais velhos estão fazendo, e lá vai junto. É muito bacana essa convivência. Isso aí. Esse cotidiano que eles levam na casa da avó se mantém em casa ou é mais online em casa, a rotina dá uma mudada? Porque casa de vó, os primos tendem a curtir, os irmãos mais, né? Igual Bob Goods, por exemplo, que é uma tendência forte que veio atualmente offline, legal. Fazia tempo que as crianças não se Eles brincam interessavam mesmo. por uma atividade offline, assim, dessa maneira tão, né, uma febre. E eu queria saber depois da Gra, se é assim, e da Lívia também, não sei se o filho dela, se a Lívia, se o filho dela vai nos avós e tal, passa férias com os tios, avós, ou algum lugar assim, porque eles tendem mesmo, né, a fazer mais atividades offline. O meu é praticamente eu e ele, né? Somos só nós dois. Né? Eu tenho irmãs, mas a gente não conseguimos programar nada, não. Os filhos dela já são maiores, então sou eu e o João Pedro. Então eu vou atrás de tudo para proporcionar para ele, né? Isso daí, né? Então eu busco os amigos dele para vir aqui em casa, deixo ele nos amigos também, né? Para poder vivenciar outras, né? Outras vidas, assim, convívios, né? E é o que eu falei, né? Por exemplo, a gente foi no rancho, aí tinha dois amigos dele, então é isso que eu vou fazendo, né? Tentando suprir, né? Acho que uma família grande, né? Através disso, de amizades minhas, né? E
criando vínculos, né, com as mães da escola também. Eu tento fazer isso. Né? Legal, não, é isso que tem que fazer. Grazi, pode falar. Olá, boa noite, tudo bom? Só acender mais a luz aqui, que eu estava fazendo a lancheira dos meninos e agora consegui organizar. Bem, eu sou professora de educação física e aí, assim, o que eu tento fazer, eu conduzo a aula. E depois, nos 10 minutos finais da minha aula, eu deixo livre para que os alunos façam o que eles queiram fazer, né? E uma vez ao mês, quando está terminando o mês, eu sempre deixo aquela aula todinha, os 50 minutos livre. Então, assim, a brincadeira como fim, assim, deles mesmos, da criação deles, né? E eu acho que é nessa linha que o Paulo está tentando seguir, né? A brincadeira livre. E eu vejo, assim, que o que eu aprendo com a brincadeira livre deles me dá muito mais ideias para o meu plano de aula. Porque eu planejo a aula de uma certa forma, e aí, quando eu deixo livre, eu vejo a possibilidade daquela forma também. Então, me enriquece mais quando eu